Meus irmãos, conforme nós temos aí, e hoje a gente vai dar início a uma série de estudos, pelo menos mais 3 ou 4, que versam sobre esse tema aí, providência de Deus. Foi por isso que a gente ensaiou esse canto para podermos cantar com os irmãos. E conforme nós sabemos, a providência de Deus é um dos assuntos daquilo que a gente chama de teologia sistemática, o estudo acerca da pessoa de Deus, no sentido específico das obras de Deus, das ações de Deus no mundo que Ele criou. Então, em termos de leitura introdutória, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Daniel, Daniel capítulo 2, versículos 20 até o versículo de número 23. Daniel capítulo 2, versículos 20 até o versículo de número 23. Vamos fazer a leitura nesse trecho, os irmãos acompanham e depois a gente segue na exposição da palavra. Daniel capítulo 2, versículos 20 até o versículo de número 23. Irmãos e irmãs, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor. Daniel 2, versículos 20 até o versículo de número 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ela mora a luz, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Até aqui, até o versículo 23, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos e irmãs, em termos introdutórios, eu queria chamar a atenção para essa pergunta, para essa indagação. Não sei se vocês já fizeram essa pergunta ou já escutaram alguém fazer essa indagação. Sobretudo porque muitas vezes está relacionada aos fatos, aos acontecimentos que se dão no mundo, ou seja, no mundo no qual nós estamos. Às vezes nós nos deparamos com acontecimentos bons, às vezes nós nos deparamos com acontecimentos ruins, e via de regra, quando nós nos deparamos com alguma tragédia, alguma dificuldade, algum assunto negativo, as pessoas ficam a se perguntar. Essa indagação que os irmãos estão vendo aí projetada: seria um mundo conduzido por forças impessoais, regido pelo acaso, ou Deus estaria no controle conduzindo esses fatos, todos os fatos que existem na humanidade, todos os fatos que se passam na história humana? Quem será, meus irmãos? Quem será, minhas irmãs, que está no controle de tudo? O nosso Deus, o nosso Senhor, o acaso, o fatalismo, enfim, quem é que conduz a história humana, a história da humanidade? Então, essa é uma pergunta, indagação antiga, e que as pessoas, via de regra, elas se fazem, via de regra, elas se perguntam. Para tentar responder essa indagação, no século XVII, foi desenvolvida uma teoria, a que nós chamamos de deísmo. E o que é que ela ensina? O que é que ela mostra? Basicamente isso aqui, que Deus criou o mundo, ou seja, não nega a existência de Deus. Contudo, depois de criar o mundo, Deus deixou o mundo seguir a sua própria sorte, segundo as suas leis, segundo as suas normas. Foi uma forma, e é uma das formas das pessoas explicarem os fatos e os acontecimentos do mundo. De maneira mais específica, o deísmo, ele defende que Deus, ele estabeleceu leis fixas em relação à sua criação, e aí o mundo no qual Deus criou e estabeleceu essas leis, agora segue naturalmente a sua execução, sem que Deus não intervenha,
sem que Deus não haja mais na criação. Veja que parece uma coisa até bonita. Veja que parece uma coisa que até advoga a existência de Deus e a sua criação. Contudo, desconsidera por completo a intervenção, a ação de Deus no mundo que Ele criou, no mundo que Ele trouxe à existência. Então, diante dessa indagação, isso aqui é uma ilustração, né, que as pessoas procuram exemplificar a questão do deísmo, né? O mundo é como se fosse uma máquina que Deus deu início e aí agora ela anda sozinha, seguindo as suas próprias leis. Às vezes as pessoas gostam de ilustrar com esse caso. Mas aí fica a pergunta, aí fica a indagação: o que será que a Bíblia diz? O que será que a Bíblia ensina? O que será que as Escrituras falam em relação à condução do mundo, em relação à condução dos fatos da humanidade? Se nós pegarmos, por exemplo, a descrição de Daniel, que viveu no auge do Império Babilônico, isso em 626 a 539, a gente vê que Daniel, ele cria não só que Deus era sábio, mas Daniel, ele cria que Deus, ele era providente. Quando você vê, por exemplo, versículo 21, você compreende facilmente essa realidade, você compreende facilmente essa verdade. Veja aquilo que Daniel falou, veja o que ele disse em relação a Deus. No 20, ele reconhece que Deus é sábio, mas no 21, ele reconhece que Deus, ele é providente. Olha só o que ele disse em relação a Deus, olha só o que ele disse em relação ao Senhor. É Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, dentro da perspectiva do profeta Daniel, a história da humanidade, ela é conduzida, a história da humanidade, ela é regida pelo nosso Deus, dentro da sua providência, dentro da sua ação direta sobre a sua criação. Então, uma vez que a gente compreende esse fato, uma vez que a gente compreende essa verdade, a gente pode fazer essa afirmação. Que afirmação? O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o mantenedor da sua criação e age diretamente na sua criação, de sorte que nada escapa ao seu poder, escapa à sua ação, escapa à sua intervenção. Então, é disto, meus irmãos, é disto, minhas irmãs, que se trata aquilo que nós chamamos de a providência de Deus, que é a sua ação no mundo que Ele criou, a sua ação no mundo que Deus, Ele trouxe à existência. Então, dentro dessa série de estudos que nós iremos começar hoje à noite, eu queria que nós considerássemos dois pontos. Eu queria que nós considerássemos duas divisões. Um ponto menor, que a gente vai ver logo no início do nosso estudo, e outro ponto maior, que a gente vai começar a ver hoje e veremos nas duas próximas quartas-feiras, se Deus assim quiser, se Deus assim nos permitir. Então, o que é que a gente vai ver dentro desse estudo? A definição de providência de Deus, o que é de fato, o que é no seu sentido específico a providência de Deus, e depois a gente vai trabalhar alguns aspectos da providência divina, ou seja, até onde a gente vê a providência de Deus, como é que ela se manifesta, como é que ela se revela, como é que ela se mostra ativamente em relação às nossas vidas. A gente vai começar a ver uns desses aspectos hoje, e aí a gente vai ver de maneira mais específica através da palavra do Senhor. Então, o que é que a gente vê? Em primeiro lugar, a definição. O que é que significa a providência de Deus? O que é que significa a providência do Senhor? Inicialmente, a gente pode afirmar que a providência de Deus é uma das obras do Senhor. Na verdade, a gente pode classificar as obras de Deus em dois grandes grupos, em dois grandes blocos. Existe a sua primeira obra, que nós chamamos da obra da criação, que foi aquela que Deus executou nos 6 dias, conforme nós temos no livro de Gênesis. Mas não só isso, Deus, Ele não só cria. A obra contínua de Deus, após criar todas as coisas, é que Ele age na sua criação, é que Ele intervém na sua criação. Então, quando a gente estuda sobre a providência, a gente está considerando justamente isso. O nosso Deus é o Deus que não só cria, mas o nosso Deus é o Deus que intervém e está diretamente relacionado à sua criação. É diferente do deísmo, conforme nós vimos nessa parte introdutória, que apregoa que Deus criou todas as coisas, porém se afastou da criação. Ele age agora de maneira indiferente. Não, o nosso Deus, Ele cria e Ele intervém na sua criação.
O nosso Deus, ele cria e ele age na sua criação. Então, a doutrina da providência, ela está diretamente relacionada à doutrina da criação. Se você entende, através das Escrituras Sagradas, que Deus é criador, se você entende que Deus, ele trouxe esse mundo à existência, automaticamente, qual vai ser a conclusão lógica que você vai ter? Que esse mesmo Deus conduz a sua criação. Essas duas coisas, elas estão ligadas. Essas duas coisas, elas estão unidas. O fato de Deus criar todas as coisas e o fato de Deus intervir em todas as coisas. E aqui eu queria trazer uma definição, é um tanto quanto longa, mas ela aprofunda bem o que seja a providência de Deus. Inclusive, quando você detalha essa definição, você tem justamente os aspectos relacionados à providência de Deus, tudo aquilo que ela engloba, tudo aquilo que ela envolve. Então, como é que nós poderíamos definir a providência de Deus? E aí eu quero pegar essa definição de um estudioso da palavra. Ele diz o seguinte, em relação à providência de Deus: é o permanente exercício da energia divina pelo qual o Criador, no caso, o nosso Deus, preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para determinados fins. Que definição longa, né? Que definição profunda, mas ela abarca, pelo menos no seu sentido geral, tudo aquilo que a gente deve entender, tudo aquilo que a gente deve saber em relação à providência de Deus. O permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para determinado fim. Então, baseado nessa definição, eu queria que nós considerássemos os aspectos que nós temos na providência de Deus. E quais são? Pelo menos 3. O primeiro deles, que a gente vai ver hoje, é o aspecto da preservação. Quando nós dizemos que Deus, ele é providente, nós estamos dizendo que Deus, ele preserva toda a sua criação. É por isso que na nossa definição nós vimos o permanente exercício da energia divina pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas. Isso é providência na prática. Mas não só isso. Dentro dessa definição, nós temos o segundo aspecto da providência de Deus, aquilo que nós chamamos de cooperação ou concorrência. E aí, pegando a nossa definição em relação a Deus, opera em tudo o que se passa no mundo, o segundo aspecto. E aí, o terceiro aspecto da providência de Deus, o seu governo. Pegando a definição, dirige todas as coisas para determinados fins. Então, falar da providência de Deus é falar isso, que Deus, ele preserva todas as coisas, que Deus age em todas as coisas e que Deus dirige todas as coisas para determinados fins. É por isso que quando você estuda essa questão da providência, você vê como esse assunto ele está diretamente relacionado a toda a criação de Deus, da qual nós fazemos parte. Inclusive explica algumas das nossas ações, algumas das nossas omissões. Então tudo está dentro daquilo que a gente chama de providência divina. Então hoje eu queria que nós trabalhássemos o primeiro aspecto da providência. Que aspecto é? O aspecto da preservação. Então quando eu digo, repito, que Deus ele é providente, eu estou dizendo que Deus ele preserva todas as coisas, que a gente vai ver no seu sentido mais específico como isso acontece na prática. Então, antes da gente entrar nos aspectos propriamente dito da providência de Deus, eu queria saber da parte dos irmãos se há alguma dúvida, se há alguma pergunta, se há alguma consideração que alguém queira fazer, para que a gente possa tirar nessa parte inicial e depois trabalharmos na noite de hoje aquilo que a gente chama de preservação dentro da providência de Deus, dentro da providência do Senhor. Aspectos da providência. Qual o primeiro aspecto? Aquilo que nós chamamos de preservação. Então, pegando aí a definição, o permanente exercício da energia divina pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas. O que seria isso, meus irmãos? O que significaria isso, minhas irmãs, na prática? Veja, significa dizer que Deus ele mantém a ordem e a existência da criação conforme as leis que ele mesmo impôs desde o princípio. Então, conforme nós observamos, existem leis que se fazem presentes na natureza. Por exemplo, a lei da gravidade.
Então, se você solta qualquer objeto, cientificamente falando, a gravidade vai fazer com que ele seja puxado para baixo. Então, a lei da gravidade faz parte justamente disso, do poder de Deus que ele exerceu na criação, dotando essa criação de determinadas características, de determinadas leis, de determinadas peculiaridades, para que a partir destas o mundo ele pudesse ter a sua preservação e a sua continuidade. Por exemplo, em relação a nós que somos seres humanos, Deus nos criou, e ao nos criar, através do seu poder, através da sua energia divina, ele nos dotou com a capacidade de nós nos reproduzirmos. De sorte que o que é que acontece? Na prática, um homem e uma mulher, eles têm a capacidade dada por Deus, dentro da preservação, para quê? Para que haja a perpetuidade da raça, para que nós possamos nos reproduzir e assim dar continuidade à raça humana. Então, é essa energia, na prática, que Deus dota alguns aspectos da sua criação, para que essa criação ela possa se manter, ela possa se preservar, ela possa seguir adiante. Porque, na medida em que a gente entende que Deus ele criou o mundo, e ele criou naqueles 6 dias, não existe mais criação de Deus. Não, a criação de Deus se encerrou no 6º dia. Então, como é que a gente explica a questão do crescimento das árvores, a vegetação, o próprio ser humano, como eu citei aqui como exemplo, dentro desse aspecto, essa energia, esse poder com o qual Deus nos dota, para a partir dele, ele preservar todas as coisas que existem na humanidade. Tudo, tudo, tudo. E a gente vai ver alguns exemplos, quer seja na nossa vida, quer seja na natureza, tudo segue essa preservação de Deus, essa ação de Deus dentro da sua providência. Pegou aí, Mateus, essa questão da energia divina, nesse sentido, o poder que Deus exerce, quer seja direto, quer seja naquilo que ele criou, para preservar aquilo que ele criou. Então, quando você vê, por exemplo, um vegetal, ele é criado com a capacidade de se reproduzir, se frutificar. Não é uma nova criação, é a criação de Deus, que ele dotou com essa capacidade, e a partir dela, o que é que acontece? A gente vai vendo as coisas sendo sustentadas e o mundo seguindo o seu curso normal dentro da vontade do Senhor. Ok, Mateus? Entendido na prática? Muito bem. Mas aí a gente fica falando em relação a isso aí, e a gente quer ver na prática como é que a preservação ela acontece. Como é que Deus sustenta todas as coisas? Como é que Deus preserva todas as coisas? E aqui eu separei 3 aspectos para a gente pensar na noite de hoje e entender como essa providência de Deus ela é vasta, como essa providência de Deus ela atinge toda a sua criação. Olhem só, em primeiro lugar, Deus, ele preserva as coisas no sustento e controle da criação. Deus, ele preserva as coisas no sustento e no controle da criação. Meus irmãos, existe o sustento de Deus em tudo aquilo que ele criou. Existe o sustento de Deus em tudo aquilo que ele formou. Se Deus não sustentasse todas as coisas, os astros no seu devido lugar, a maré no seu devido lugar, o mundo, o universo no qual nós vivemos se tornaria um caos. Na verdade, ele já tinha se destruído e se destruído completamente. Por que isso não acontece? Por que isso não ocorre? Por que isso não se dá? Porque Deus preserva. E aí, quando você vai ver a palavra de Deus, você vai perceber vários textos que comprovam esse fato, vários textos que comprovam essa realidade. Primeiro deles, abram aí, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Abram aí, por favor. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Hebreus 1, versículo 3. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 1, versículo 2, está se falando de quem? De Cristo, né? Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a imagem perfeita de Deus. Seguindo em relação a esse Cristo, olha só o que o autor aos Hebreus fala. Vejam aí, versículo 3, ele, Cristo, veja, que é o resplendor da glória, no caso da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Veja o que o texto segue falando: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o que é que Cristo faz? Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu
poder. É interessante o significado desse verbo aqui, sustenta. Literalmente falando, carrega nas costas. Então, é isso que Cristo ele faz. Ele age na providência. E tudo que existe, meus irmãos, na ordem criada, quer seja aquela que a gente vê, quer seja aquela que a gente não vê, tudo está sendo sustentado pelas mãos poderosas de Cristo, pelas mãos poderosas do nosso Salvador. Nada foge ao seu controle, nada foge ao seu sustento, nada foge à sua ação. Por que que os cometas, eles não se chocam com o planeta Terra? Vez por outra tem um que passa perto do nosso planeta, mas não se choca. Cristo está sustentando, Cristo está mantendo. Então todas as leis que nós temos em termos de ciência, a gente olha basicamente pelo olhar científico, mas por trás dela, o que é que existe? A mão sustentadora, a mão preservadora, a mão providente de Deus, aqui na pessoa de Cristo, aqui na pessoa do nosso Salvador. Seguindo essa linha de raciocínio, abram aí também, por favor, livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Olha só o que é dito em relação a Jesus Cristo. Via de regra, a gente tem uma visão limitada e às vezes a gente pensa que Cristo, ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus, e de fato ele está, mas ele exerce também um papel na providência. Na verdade, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, eles agem na providência, cada um com uma função específica, cada um com um detalhamento de ação. Então, em relação a Jesus Cristo, é dito isto de maneira muito clara, é dito isto de maneira muito fácil. Olhem só o que diz aí, Colossenses capítulo 1, versículo de número 17. Olhem só o que o apóstolo Paulo aqui fala em relação a Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Seguindo o apóstolo Paulo, nele em Cristo tudo subsiste. Essa expressão tudo aqui significa tudo no sentido de cada uma das coisas. Cada uma das coisas, quer sejam aquelas maiores, quer sejam aquelas menores, todas elas subsistem na pessoa e através da pessoa de Cristo Jesus. Então é esse papel também que ele desempenha, é essa função também que ele realiza. A função dele não ficou limitada ao Calvário, à morte, ressurreição e ascensão, a nossa intercessão, não. Cristo ele age também sustentando toda a criação. Mas não só Cristo, é dita a palavra de Deus que o próprio Deus também desempenha essa função. Abram aí, por favor, Atos capítulo 17. Aqui o apóstolo Paulo está na Grécia, ele está pregando o Evangelho entre os gregos, entre os filósofos, e dentro dessa sua defesa, dessa sua proclamação do Evangelho, ele faz uma declaração fantástica quanto à questão da providência de Deus. Ele está num aerópago e lá ele faz essa declaração fantástica quanto à providência de Deus. É interessante que aqui o apóstolo Paulo ele faz a citação de um poeta cretense chamado Epidêmenes, que havia feito uma poesia para Zeus, que dentro da mitologia grega era o nosso Deus, o maior dos deuses. E é interessante que o apóstolo Paulo ele faz uso dessa poesia, só que ele aplica essa poesia não mais a Zeus, ou seja, o maior dos deuses dentro da mitologia grega. Não, ele faz essa aplicação em relação ao nosso Deus, em relação ao nosso Senhor. E é interessante porque havia entre os gregos a grande discussão: o que é que promove a nossa vida? O que é que promove a nossa motivação? O que é que promove a nossa existência? E Paulo diz: é Deus, fazendo uso dessa poesia de Epidêmenes. Veja, Atos capítulo 17, versículo 28. Olha só o que ele diz em relação a Deus: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, meus irmãos, a nossa vida é sustentada por Deus, a nossa movimentação aqui na terra também, a nossa existência aqui na terra também é condicionada por Deus. Não existe sorte, não existe acaso, não existe fatalidade, não. O nosso Deus pessoal, primeira pessoa da Trindade, o nosso Deus pessoal, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, eles agem, meus irmãos, dentro da sua providência, preservando cada coisa da ordem criada. Repito,
aquelas que a gente consegue enxergar e aquelas que a gente não consegue enxergar. Por que eu falo isso? Porque a cada dia que se passa, a ciência ela descobre a imensidão do universo, né? As pessoas até dizem que o universo ele é infinito. Ele não é infinito, ele é finito, só que ele é muito extenso e até agora ninguém descobriu ainda a sua finitude. Então tem coisa que se passa no universo que nós nem percebemos, que nós nem consideramos, mas isto está incluído sim na providência de Deus. É a criação dele. É por isso que é interessante a gente estudar sobre a providência, porque a gente une essas duas coisas: o fato de Deus criar e o fato de Deus sustentar, o fato de Deus formar e o fato de Deus preservar. Se eu creio na providência de Deus, automaticamente eu tenho que crer que Deus criou todas as coisas. Afinal de contas, não foi o Big Bang que deu origem à criação e agora Deus sustenta. Não, ele deu origem e agora está sustentando todas as coisas, todas as coisas. É claro que quando a gente trabalha essa questão da providência de Deus, fica mais fácil, fica mais perceptível a gente ver a providência de Deus em relação às nossas vidas. Isso é um fato. Agora, a gente não pode desconsiderar que a providência de Deus engloba tudo, não só a nossa vida, não só o nosso planeta, mas todo o universo que Deus formou. E na verdade, não só o mundo físico, mas o mundo também espiritual. Mas aí já são outros detalhes que a gente não vai entrar aqui. Então veja, como é que Deus preserva todas as coisas? Eis aí o primeiro aspecto: sustentando e controlando tudo. Ele sustenta o universo e controla o universo. É por isso que a gente é regido por leis que nós encontramos na natureza. Veja, por exemplo, o caso das estações. Nós temos 4 estações no ano, e a cada ano elas vão se repetindo. Por que isso? Será que é a própria natureza que faz? Será que é a própria natureza que produz? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, é a mão providente de Deus, é a mão providente do Senhor. Então, quanto mais você estuda a ciência, quanto mais você estuda as leis que regulam o nosso mundo, mais a gente tem uma percepção mais clara, mais a gente tem uma percepção mais nítida da pessoa de Deus. E é interessante porque quando você estuda a ciência com os olhos de Cristo, aí você consegue ver a beleza de Deus em tudo aquilo que Ele formou. Talvez aqui seja um grande problema que as pessoas têm, né? Estuda a ciência, as leis pelas meras leis, mas não consegue enxergar o Deus que está por trás de toda a criação. Porque quando você consegue ter esse vislumbre, quando você consegue ter essa visão, aí você fica perplexo com a grandeza, com a perfeição do nosso Deus. Fazendo o quê? Sustentando e controlando a criação. E eu repito, por que as ondas do mar não invadem as casas? Por que ela fica ali, dentro daquele limite, dentro daquela ordem? Sustento de Deus, sustento do Senhor. Por que a terra, por exemplo, ela tem uma distância específica em relação ao Sol? Não se aproxima muito, nem se distancia demais. Se aproximar muito, a gente morre aqui de calor queimado. Se distanciar, a gente morre de frio. Por que é tudo regulado, meus irmãos? Deus. Então perceba, quando você consegue ter esse vislumbre, quando você consegue ter essa visão, você tem essa visão mais perfeita da beleza e das perfeições do Senhor. Ok? Então, Deus, Ele preserva todas as coisas, sustentando e controlando, mas não só isso, Em segundo lugar, Deus, Ele exerce a sua preservação aonde? Na ordem que nós encontramos na natureza. Existe uma ordem na natureza, existe uma organização na natureza. Aqui, de maneira específica, essa natureza, a esse mundo que foi criado, que nós enxergamos, que nós observamos. E vejam aí, o que é que esses textos, todos eles, tratam em relação a isso aí. O primeiro deles, abram aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu sempre gosto de brincar às vezes com as pessoas, quando as pessoas geralmente falam, né? Não, isso aí foi coincidência. Não existe coincidência, existe providência. Coincidência não, entendeu? Porque se nós concebêssemos isso como uma verdade, então o mundo era regido por leis impessoais. Não. Deus que está no controle. Deus que está no controle. Olhem só o que Cristo fala aqui no versículo 45. Mateus 5, versículo 45. Olhem só, ele diz o seguinte: para que vos torneis
filhos do vosso Pai Celeste. Veja o que Cristo fala agora. Porque Ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. É a ordem da criação, meus irmãos. É a ordem da criação. Então, quando a chuva vem para todo mundo, que é ímpio, que é salvo, que é crente, que é descrente. O sol, da mesma forma. Então, é o poder que Deus exerce na natureza, na sua criação e na relação que essa criação tem conosco, ou seja, com os seres humanos. Aqui é o que nós chamamos de bondade geral de Deus, que é a bondade que Deus dispensa para com todas as pessoas, indistintamente, independente de serem pessoas que creem em Deus, independente de pessoas que descreem de Deus. A chuva, o sol, vem para todas elas. A vida, a saúde, vem para todas elas. O que é isso? É a preservação dentro do aspecto da providência de Deus. Mas não só Cristo. Abram aí, Atos capítulo 17. Aqui mais uma vez você vai ver Paulo pregando em Listra. E aqui ele realiza um milagre extraordinário, extraordinário. E aí, tanto ele como Barnabé são tidos como deuses, né? E as pessoas até começam a adorá-los. E aí Paulo dá uma resposta, e dentro dessa resposta ele enfatiza essa verdade, ou seja, de Deus intervindo aonde? Na ordem da natureza, através das estações. Veja, Atos 14, versículo 17. Aqui também é bondade geral de Deus, a bondade que ele dispensa a todos no seu sentido geral. Olha só, aqui Paulo diz: contudo, referindo-se a Deus, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem. Olha só o que Deus faz: dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Provisão de Deus, aqui alimentando a humanidade. A chuva que ele faz cair, a partir daí a atividade da agricultura, consequentemente a produção de alimentos, chegando aonde? A todas as pessoas. A gente sabe, existem alguns lugares que há seca, existem alguns lugares que há escassez de alimento, mas no geral, Deus ele vai sustentando através das estações, chuvas, e assim providenciando o sustento para o ser humano. Todos eles. Alguns reconhecem, outros não. Alguns diante disso rendem glórias a Deus, outros não, endurecem ainda mais os seus corações. Mas o fato é, Deus ele é providente. O fato é que ele exerce a sua providência preservando a vida das pessoas, aqui alimentando-as, sustentando-as. E aí não é brincadeira não, meus irmãos. Só hoje nós temos no mundo 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, que quer queira, se alimentando bem, se alimentando mal, é muita comida. E por que não falta? Deus vai regulando, Deus vai concedendo, Deus ele vai intercedendo. É a sua providência em ação. Então, quando você olha para o mundo criado, quando você percebe o que acontece no mundo, qual é a percepção que você deve ter? Providência. Tudo é a providência de Deus. Um pouco mais. Abram aí, por favor, livro dos Salmos. É bom porque agora a gente vai dar uma passeada no livro dos Salmos. Salmo de número 104. Isso, Salmo de número 104. Versículo 14. Olha só o que Deus faz na sua criação. Olha só como ele preserva. Aqui até mesmo os seres irracionais, os animais, porque a providência de Deus engloba tudo: pessoas, seres racionais, e animais, seres irracionais. Olha só, versículo 14: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Olha só, providência de Deus aos animais, providência de Deus aos homens, fazendo o quê? Que da terra ele tire o seu pão.
Infelizmente, às vezes as pessoas pervertem, né? Tanto é que quando você chega no mês de março, em virtude das chuvas caírem, ao invés das pessoas agradecerem a Deus, o que é que elas fazem? Agradecem a São José. Aí uma perversão do pecado humano. Agora, que é Deus que sustenta, que é Ele que manda a chuva, a relva para os animais e o solo para que o homem possa cultivar, trabalhar e dele tirar o seu sustento. É por isso que a gente diz que a bondade de Deus ela é geral. É por isso que Deus ele se revela no seu sentido geral através das obras da natureza. Porque a partir do instante que o ser humano, qualquer que seja ele, tira da terra o seu sustento, e na medida que você entende que se ele faz isso é porque Deus ele exerce a sua providência, Deus está demonstrando a sua bondade. Deus está mostrando a sua bondade. É um caráter dele. Isso infelizmente não tem condições de salvar. O que salva é a palavra, mas é sim uma demonstração da revelação geral de Deus que ele faz através das coisas criadas, sobretudo da sua providência. Vamos andar um pouco mais. Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145, versículo 15. Olha só o que nos diz aqui a palavra de Deus. Olhem só. Versículo 15. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Versículo 16. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Sustento que Deus dá a todo o vivente. O que é isso? Na prática significa a providência de Deus, significa a providência do Senhor. Infelizmente, conforme nós falamos, o homem na sua dureza de coração não faz esse reconhecimento, mas independente do seu reconhecimento ou não, a verdade ela permanece. Olhem só, Salmo 147, versículos 7 e também o versículo número 8. Salmo 147, versículos 7 e também o versículo número 8. Ele diz o seguinte: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Por quê? No versículo 8 ele dá a razão: que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. Veja que Deus dá a chuva e ele faz brotar a erva. Aquela questão do exercício da energia divina, entendeu? Então Deus dota as sementes, no caso daquilo que tem de planta, para que a partir da chuva ela possa absorver as propriedades e assim ela possa se desenvolver. Isso não é mais uma criação de Deus, não, é a preservação, porque na sua criação Deus dota tudo aquilo que ele criou com essa capacidade, pelo menos boa parte da criação. Então é por isso que você vê na questão das chuvas a preservação de todo o meio ambiente, a preservação assim da raça humana, providência de Deus preservando todas as coisas. Então, Deus ele sustenta todas as coisas, Deus ele preserva todas as coisas no sustento e controle da criação, na ordem da natureza. Mas não só isso, em terceiro lugar, na preservação da vida. Deus ele preserva a vida, quer seja a vida animal, quer seja a vida humana, das pessoas que foram feitas sua imagem e semelhança. Vamos ver todos esses textos aí, para que a gente possa se aperceber dessa verdade. Primeiro deles, Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9. Olha só o que Neemias fala aqui, meus irmãos. Olhem só. Ele diz o seguinte, só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu o preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Preservação aqui da criação. Deus cria e preserva. Deus cria e preserva. E aqui, Neemias ele é bem abrangente, né? Em relação àquela criação do Senhor. Ele cria o céu, os céus dos céus. Dentro do judeu, o céu dos céus é aquilo que estava depois dos céus.
No caso hoje é o espaço, né? Conforme a gente tem em relação à ciência. E aí, a terra, tudo quanto há na terra, os mares, tudo quanto há neles, e Deus preserva todos com vida. Os animais que fazem parte da terra, do ar, do mar, todos com vida. Não só a criação, mas tudo aquilo que está nela. O que é isso? Preservação. É interessante, né? Porque você fala um negócio desse para um ímpio, ele vai desdenhar de você, ele vai mangar de você. Mas o fato é que a Bíblia fala disso mesmo. Até porque tudo aquilo que foi criado por Deus é sustentado por Ele. Senão, haveriam duas coisas totalmente diferentes. Uma a criação e outra a sustento. E outra a preservação. Não. Elas andam juntas, elas andam unidas. Um pouco mais adiante. Salmo 104. Salmo 104. Versículos 27 até o versículo 29. Na verdade, esse Salmo 104, ele fala muito da providência de Deus. Eu até ia separar esse texto para a gente poder ler na introdução, mas ele é muito grande e eu não ia fazer isso. Mas depois, leiam esse Salmo 104. Ele fala muito, mas muito mesmo da providência de Deus. Muito mesmo da providência de Deus. De tudo. E ele dá aqui um resumo que abrange todos os aspectos que a gente deve enxergar a providência. Mas no sentido específico, versículos 27, 28, 29. Olha só em relação aos animais. Olha só o que ele diz aqui, Se lhes dás, versículo 27. Todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e volta ao pó. Versículo 30. Envias o teu espírito, eles são criados, assim renovas a face da terra. Então, a criação depende de Deus para a sua existência. Se ele corta a respiração, elas deixam de existir. Elas morrem. Por quê? Porque por detrás de tudo está a preservação de Deus. Estava até conversando com Dona Francisca, agora quando nós vimos para a igreja, mostrando isso. Ali no caso da conversa, a fragilidade da vida humana. Porque se tem uma coisa que é frágil, meus irmãos, é a vida humana. Você está aqui bem de saúde, de repente você adquire um vírus, pega uma bactéria, se espalha pelo seu corpo, de repente você vem a óbito. Ou você está saudável, de repente surge ali um problema de saúde, às vezes inexplicável. Então, como é que a gente vai entender essas coisas? Providência de Deus no seu sustento, no caso o sustento das nossas vidas. É por essa razão, é por esse motivo que a gente deve ser sempre grato a Deus. Todo dia que a gente acorda vivo, todo dia que a gente acorda com saúde, todo dia que a gente consegue executar as nossas funções, cumprir com as nossas obrigações, porque se tem uma coisa que explica tudo isso, uma palavra só: providência de Deus. Providência de Deus, porque nem todos conseguem fazer aquilo que normalmente a gente faz. Nem todos terminam o dia assim como nós terminamos. Nem todos completam um dia assim com saúde como nós estamos aqui e agora. E qual é a diferença entre um grupo e outro? A providência de Deus, a providência do Senhor. Olha só o que o salmista fala aqui no Salmo 139. Salmo número 139. Dentro um pouco, agora aqui no caso específico da vida humana. Salmo número 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Aqui é um dos mistérios, né? Aquelas pessoas que não creem na soberania de Deus, que elas têm de explicar, né? Na verdade é um mistério, uma dificuldade para explicarem. Porque aqui o texto é claro, em relação ao controle que Deus tem quanto às nossas vidas. No sentido até de quê? De contar os nossos dias. Veja, versículo 16, olha só. Os teus olhos, no caso os olhos de Deus, me viram a substância ainda informe. E no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus, ele tem um plano definido para a vida de cada um de nós. Um plano definido. E não é um plano definido no sentido mais abrangente, não. É um plano definido no sentido detalhado. O texto aqui é claro, que Deus, ele escreveu o quê? Todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles havia ainda. Aqui você vê a providência e a soberania. A soberania. Às vezes é difícil, né, a gente explicar isso, sobretudo com determinados fatos que acontecem na nossa vida, determinadas decisões que a gente toma, determinadas coisas que nos sobrevêm. Como é que a gente consegue, né, organizar tudo isso dentro da soberania de Deus, na concepção que Ele é bom? A gente vai ver um pouco disso no próximo estudo, quando a gente estudar sobre a questão da concorrência em si. Agora, que a gente não pode negar isso, a gente não pode negar, porque se o nosso Deus nos criasse e não exercesse controle total sobre a nossa vida, Ele deixaria de ser Deus, porque algo que Ele criou teria decisão própria, teria autonomia própria, e não é assim. Às vezes é complicado a gente explicar, às vezes é, mas o fato de ser difícil explicar não significa dizer que não é verdade. Então, veja, na preservação da nossa vida, Deus determina até onde a gente vai, até o dia que a gente vai viver, e a gente não vai passar disso. A gente não vai passar disso. Por mais que a ciência se desenvolva, por mais que a indústria da estética possa se desenvolver, no sentido de tentar rejuvenescer as pessoas, tudo, mas quando chega o nosso dia, a gente parte. Quer seja de morte matada, como diz o Matuto, quer seja de morte morrida. Então a gente não tem um controle sobre a nossa vida. A gente está aqui, mas quem é que garante que daqui a meia hora estaremos vivos? A gente está aqui, mas quem garante que a gente vai chegar são e salvos em nossas casas? A gente vai para as nossas casas, mas quem garante que amanhã a gente vai acordar vivo? Quem? Ninguém, meus irmãos. E nesse sentido aqui, nós devemos esperar sempre na providência de Deus, na sua ação, no seu sustento, no seu controle em relação às nossas vidas. Então, os três aspectos da preservação: no sustento e controle da criação, na ordem da natureza e na preservação da vida, quer seja a vida animal, quer seja a vida humana. Hoje nós vimos que não existe acaso, né? Sorte, fatalidade, determinismo, não existe. Mas sim o quê? A providência de Deus. E aqui só para ficar mais fixo, né, em termos de definição. O que é a providência? É o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para determinado fim. Os três aspectos da providência de Deus. Em relação ao primeiro aspecto, o que foi que a gente viu hoje? O aspecto da preservação. Deus preserva e preserva todas as coisas. De que maneira? Sustentando e controlando a criação. De que maneira? Na ordem da natureza. De que maneira? Na preservação da vida. Então são as três formas, as três maneiras de Deus estar preservando tudo aquilo que Ele criou. E aí, uma aplicação diante disso. Qual a aplicação? Nós devemos descansar nossa vida, meus irmãos. Devemos descansar os nossos cuidados e também devemos descansar as nossas necessidades em quem? Nas mãos providenciais de Deus. Porque perceba, se Deus preserva tudo isso, quer seja o mundo irracional, quer seja o mundo dos homens, quer seja essa criação aqui, quer seja a criação que a gente não tem nem acesso a ela, será que Ele não preservaria a nossa vida? Será que Ele não cuidaria de nós? É mais ou menos aquele princípio que Cristo estabeleceu lá em Mateus capítulo 6. Se Ele tem cuidado com as aves do céu, quanto mais a nós, quanto mais conosco, melhor dizendo, que somos seu povo, somos sua igreja. Então, quando você entende essa questão da providência de Deus relacionada à sua preservação, então isso deve produzir em nós esse sentimento de descanso, de fé, entendeu? Em Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, em relação a nós que somos seu povo, de maneira muito mais especial, Se o cuidado dele abrange todas as pessoas, num sentido muito mais especial, envolve a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Então, uma vez que a gente entende essa questão da providência, a gente vai aprender a descansar, quer seja a nossa vida, quer seja nossos cuidados, quer seja as nossas necessidades, nas mãos providenciais de Deus, nas mãos providenciais do Senhor. E aí, fica já o roteiro para o nosso próximo estudo. O que é que a gente vai estudar da providência divina? A gente vai estudar esse aspecto: cooperação ou concorrência na providência de Deus. Como é que os nossos atos, como é que as nossas ações, boas ou mais, elas se encaixam na providência de Deus?
Então, se Deus quiser, quarta-feira que vem a gente segue para poder dar continuidade a esse assunto, entrando nesse detalhamento, que é uma coisa mais particular da nossa vida aqui na terra. Ok, meus irmãos? Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que nós possamos ter essa percepção mais nítida, mais clara da sua providência em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.